Olhando, né? Mas, muito obrigado. Agora vamos passar ao próximo palestrante, que é o professor Antônio Marcos Alberti, falando de inteligência artificial na transformação digital de Smart Cities. Ok, bom, primeiramente, boa tarde a todos. Também gostaria de agradecer o convite, né, de estar aqui, o comandante Joel e todo mundo aqui dessa comunidade que é o Clube Naval, né? É um prazer, uma honra estar aqui hoje e poder falar um pouquinho sobre o que a gente tem feito e o que a gente tem estudado. Faço as minhas palavras as suas. Eu recentemente fiz uma fala no Copacabana Palace. Vou dizer que aqui está mais bonito. Muito bonito mesmo o auditório, extraordinário. Bom, eu vou falar um pouco sobre o que eu tenho feito, né? Tenho a história curta, a história longa, a história média. Eu vou tentar fazer a mais curta possível para poder dar uma ideia geral do que eu tenho feito. Em 2008, a minha pesquisa estava obsoleta. Eu trabalhava com redes ATM e WiMAX e estava assim, não tinha mais como produzir paper nisso. E eu fiz um levantamento, bom, se eu for fazer pesquisa agora, no que eu faria? E aí surgiram 3 ideias: internet do futuro, novas arquiteturas para a internet. Uma delas, comecei essa, na verdade, porque era que tinha mais a ver comigo na época, né? A segunda, superinteligências. Opa, o que será que é isso, né? E convergência homem-máquina foi a terceira. Superinteligências e convergência homem-máquina, eu não entendi nada. E aí eu falei, bom, eu vou continuar olhando isso aqui, mas vou trabalhar a internet do futuro, novas arquiteturas alternativas à arquitetura da internet. E eu tenho trabalhado nesse projeto há 11 anos, a gente tem um protótipo, e muitas das ideias desse projeto vieram dos trabalhos, como já foi comentado aqui, multidisciplinares, em volta de inteligência, em volta de cognição, em volta de aprendizado, em volta de semântica, de ontologia, de contexto, do que é um protocolo, como que você constrói uma rede, se você pensar que ela é um software e você vai programar essa rede, você vai usar programas de computador para virtualizar ou criar equivalentes em software daquilo que você tem hoje no físico. Então eu fui trabalhando nisso, né? E o tema da inteligência artificial veio vindo, né? Veio vindo. E nesse caminho eu li um livro que fez muita diferença, que foi A Era das Máquinas Espirituais, pelo menos no meu entendimento de inteligência artificial, e alguns trabalhos do Ben Goertzel, né? Também me ajudaram muito. E nesse trabalho, então, eu vou mostrar o que eu aprendi, e como aqui o tema é inteligência artificial, né? Mas voltada para a transformação digital em cidades inteligentes, então eu vou tentar juntar essas 3 coisas: cidade inteligente, inteligência artificial e transformação digital. O que mais que tem e como que IA se relaciona com o resto? O que mais que tem que IA faz contato e como que isso pode ser explorado, quais são as relações que tem com outras tecnologias disruptivas, né? Então, mais recentemente, meu trabalho tem sido justamente na questão de explorar essa convergência das tecnologias emergentes disruptivas, como uma gera sinergia para outra, aonde faz sentido juntar uma tecnologia dessas com outra e aonde não faz, e qual o valor que isso traz. Qual o valor que isso traz para as pessoas, para sustentabilidade, né, para energia e tudo mais. Bom, então, a partir das leituras dos artigos e dos livros e a pesquisa que eu tenho feito, eu descobri, então, aqui esse conceito de evolução tecnológica acelerada, né? O ritmo da evolução das nossas tecnologias é exponencial. Então, o primeiro cara que escreveu sobre isso foi a lei de Moore, né? Gordon Moore. Depois surgiu a Law of Accelerating Returns, a lei dos retornos acelerados, aonde os resultados importantes no processo de evolução tecnológica estão acontecendo sempre em menor tempo. E qual a razão do porquê as tecnologias evoluem exponencialmente em termos de capacidade? Ninguém projeta nova geração com o pior da anterior. Por isso que evolui melhor, mais rápido, se torna mais capaz, tá? E então, a partir desse conceito, né, eu estou trabalhando agora num conceito que chama disrupção em árvore autossimilar. O que seria uma disrupção em árvore autossimilar? Hoje a gente tem disrupção da disrupção já acontecendo. E a disrupção da disrupção também já acontecendo. Ou seja, se eu pegar, por exemplo, veículos autônomos,
Ou se eu pegar o caso do Uber, né? Eu tenho o Uber autônomo, mas eu posso ter o Uber com blockchain, eu posso ter o Uber inserindo outras tecnologias nesse modelo. Então você vai criando braços de evolução dessa tecnologia, e quando uma disrupção acontece, já começa a se pensar na próxima. Agora já está se falando em 6G, né? Então, assim, isso é o que tem acontecido, isso está acontecendo com inteligência artificial. Vou dar uns exemplos de alguns trabalhos que estão acontecendo em inteligência artificial, que estão pensando na disrupção do machine learning, na disrupção da inteligência artificial para uma inteligência mais geral, né? E mais próximo daquilo que se pensava lá na década de 50, quando se criou o conceito de inteligência artificial. Um grande problema desse processo aqui é crise de modelos, né? Foi comentado aqui que as mudanças estão cada vez mais rápidas e a disrupção está acontecendo, e isso causa crise de modelo, né? Ou seja, o modelo que eu tinha não funciona mais, eu não sei nem porquê, né? Então agora eu tenho que pensar como que essas disrupções vão afetar os meus modelos e como que vai afetar o retorno do investimento, né? Também é outra coisa muito importante. Eu tenho que lidar com a geração corrente, eu tenho que lidar com a próxima disrupção e com a próxima, e pensar em como que eu vou integrar tudo isso e trabalhar com tudo isso em paralelo, porque vai ter cara que vai ter interesse na anterior, tem cara que tem interesse na próxima e tem cara que já está com interesse lá na outra, né? Então isso é um problemaço de desafio desse modelo, dessa situação que a gente está vendo. E o lado positivo é o progresso das tecnologias, né? Essa evolução causa redução da escala física, então as coisas estão ficando menores, né? As tecnologias evoluem, ninguém vai fazer um dispositivo de IoT com 1 metro, vai fazer cada vez menor, vai tender ao milímetro, ao micrômetro, né? Os dispositivos vão ficando menores. Novos materiais, então, permitem criar novos computadores. A gente está vendo aí o grafeno surgindo, novos materiais acontecendo o tempo todo, não só em computação, mas também em manufatura aditiva, né? Novas formas de armazenamento, visualização, enxergar, né? Novas interfaces para você ver aquilo que está acontecendo, como óculos de realidade aumentada e agora o Neuralink, né? Então, assim, novas formas de ver o que está acontecendo. E também a conectividade, que é onde eu estou trabalhando também no laboratório. Eu trabalho com 5G, redes híbridas, terrestre satélite com 5G. Como é que eu posso usar uma rede 5G junto com uma horta inteligente? Qual que é o software que tem em 5G? Como que isso funciona numa rede que eu tenho enlaces terrestres e satélite em conjunto? Então, são trabalhos que eu tenho feito em conectividade, ou seja, conectamos cada vez mais, né? Conectamos cada vez mais, conectamos tudo, que você colocou as 3 coisas lá, né? E coisas inteligentes, né? Só fazendo um parênteses aqui, se alguém quiser escanear esse QR Code, eu espero que funcione, tem os meus links, tá, para minhas redes sociais aí. Continuando essa figura, esse modelo é novo, eu estou trabalhando nele ainda, então se tiver algumas inconsistências, me desculpem, ou algumas linhas faltando, me desculpem também. É a primeira vez que eu estou falando sobre esse modelo de evolução aí das tecnologias e seus impactos, né? Então, esse monte de capacidades gera abundância, tá? Abundância, oferta em sobra de computação, de conectividade, de memória, de visualização. Tudo isso gera abundância para a gente construir as nossas smart cities. Isso está levando à digitalização, à integração e à convergência dessas tecnologias, a gente acabou de falar, né? E aí eu tenho alguns pilares aqui, ó, que estão evoluindo, né? 5G tem alguns deles, IoT, Smart City tem outros, a própria IA tem alguns também. Como, por exemplo, simular realidades, a gente está vendo projetos de simulação do cérebro. Virtualização, que é você pegar algo que era físico e transformar num programa de computador e rodar lá no data center, né? Então eu posso, em vez de ter um hardware, um equipamento, eu transformo isso num programa de computador que roda no computador genérico. Eu tenho programabilidade do físico, que significa o seguinte: eu posso agora então criar um programa que, já que eu consigo falar com a coisa, né, a coisa está conectada, eu consigo mandar comandos para essa coisa, eu posso mudar essa coisa, mudar a configuração dela, mudar como que eu quero que o poste seja, como que eu quero que a luminária seja, como que eu quero que o farol seja, eu posso alterar isso, tá? No momento atual, a gente está no cenário de mudar parâmetros, alterar alguma coisa no nível
de centímetros, mas a gente pode imaginar isso no futuro. O Michio Kaku chama isso de matéria programável, né? O limite disso é matéria programável lá no futuro. Então você pode mandar a matéria, ela se reorganiza, se ajusta para refletir o que os programas de computador, sejam eles inteligências artificiais ou outros programas, estão fazendo uso daquele físico, né? Então isso é matéria programável, tem a ver com a questão do embodiment, né, que o professor Raul comentou, né? Será que é possível ter uma inteligência que não tem um corpo, né? Então é necessário ter uma manifestação física, né, dessa inteligência. Então o Ben Gortzer, por exemplo, trabalha naquele robô Sofia, dando um corpo para uma IA, né, que ele chama de Artificial General Intelligence, inteligência artificial geral, né? Então existe essa discussão se você teria que ter um corpo ou se você pode ter uma inteligência geral que não tem um corpo, né? O que o Ben Gortzer está fazendo não, nós temos que ter um corpo, porque as pessoas têm corpos, e se não tiver um corpo na IA, ninguém vai conseguir interagir com elas numa cidade. Então precisamos ter corpos, precisamos ter robôs, e aí estão surgindo muitas inovações nesse sentido, né? Como fazer esses corpos. Outra coisa importante aqui é a softwareização e servitização. São palavras bem feinhas, né? Mas na falta de outras em português a gente está usando essas mesmo, que seria o seguinte: tudo como um serviço, né? Tudo funciona como um programa de computador em cloud, né? Então tudo como um serviço, servitização. E a IA é um serviço, né? A gente estava falando recém de você ter a IA na cloud, né? Então você tem um serviço que roda num data center e que funciona enfim, recebendo entradas e tomando decisão, né? Isso está sendo já bastante utilizado em 5G, né? Tanto no core, né, para tomada de decisão relacionadas a vários aspectos de configuração da rede 5G, quanto no próprio acesso, né? Você pode ter inteligência artificial embarcada no dispositivo móvel ou no gateway, né? Dispositivo de conexão ali mais próximo. Agora tem uma corrida de dispositivos que estão surgindo, que são chamados de computação neuromórfica, tá? O que é a computação neuromórfica? É quando a inteligência artificial vai para o hardware. Ela volta para o hardware, ela passa a ser um chip de inteligência artificial, né? Então a Intel está lançando, a IBM está lançando, a Qualcomm está lançando, né? São chips que você consegue construir uma rede neural neles, né? Então você pode ter essa rede neural tanto no dispositivo móvel, quanto no gateway, quanto em algum dispositivo, uma radiobase, quanto no data center. Então, aonde você tiver inteligência artificial, você pode usá-la de forma distribuída, né? Essa outra consequência da abundância, né, é a ubiquidade, né? Você tem tecnologia em todo lugar e com isso, então, você conecta tudo e cria a internet das coisas, né? E a internet das coisas é o corpo, né? São os sensores, né? É o sistema nervoso da inteligência artificial. Existe um desses livros ou artigos que eu li, fala sobre é possível você ter uma inteligência, algo que tome boas decisões sem ter sentido, sem ter sentimentos do que está acontecendo. É impossível, a mesma coisa que fazer um robô. Eu quero que o meu robô tome boas decisões, mas eu não vou alimentá-lo com sensor nenhum. É impossível, ele não vai conseguir fazer nada. Então, para você ter boas decisões, você tem que ter a relação com o mundo físico, com a medição. Você quer que as decisões sejam boas no mundo físico? Então, você habilite a inteligência com os sensores adequados. E isso que a gente precisa, vai ter que desenvolver muito bem nas cidades inteligentes. Quais sensores alimentam quais IAs, como que essas IAs vão retornar configurando o físico, como que a gente vai treinar, imagina, treinar inteligências artificiais para uma cidade, sabe? A gente estava, a palestra do Sérgio, né, sobre treinar IAs para poder operar uma rede, mas imagina uma cidade inteira, como é que você vai treinar? Você não pode criar eventos de catástrofe para ela aprender, tem uma série de limitações, né? Então talvez a gente vai precisar do próximo breakthrough, aí, do próximo salto que está se fazendo, que são as inteligências artificiais, que elas são mais genéricas, mais gerais, elas não são específicas como está acontecendo hoje, em alguns exemplos que foram colocados, né? Você treina
a inteligência artificial para aquele problema, né? Então eu treino para fazer aquele problema. Se eu mudar um pouquinho o problema, pronto, tem que treinar de novo, né? Mas a gente não é assim, né? Ben Gortz fala disso. Eu não sou assim. Eu aprendi a andar de bicicleta, eu posso usar essa experiência para andar numa moto. Se eu aprendi a dirigir um carro, eu posso usar essa experiência para andar num trem, num ônibus, dirigir um ônibus, né? Então, esse tipo de aprendizado é diferente desse que você treina para uma coisa específica e não consegue replicar. Então, a gente vai precisar dar um salto na questão do aprendizado também para poder fazer treinamentos em escala nas cidades, porque treinamentos muito específicos não vão ser eficazes caso a gente mude um pouquinho o problema, né? Muda um pouquinho o problema, tem que treinar de novo, mas não tem nem dado para treinar ou os dados não são suficientes para fazer um bom treinamento. Então, a gente tem que melhorar essa questão para as cidades inteligentes, né? Então, essa ponte aqui, ó, com certeza não vai dar tempo de falar de tudo que está aqui. Tem mais uma figura que vai estender um pouquinho mais isso, né? Mas essa ponte aqui é muito importante entre a cabeça e o corpo, né? E aí nós temos duas coisas muito importantes aqui, que na verdade até esqueci de ligá-las aqui uma com a outra, que são os gêmeos digitais e assistentes pessoais. Assistente pessoal, acho que todo mundo já ouviu falar, né? A gente usa até hoje já comandos de voz para acionar assistentes pessoais. Mas e os gêmeos digitais? Os gêmeos digitais estão entre as 10 tecnologias mais importantes. Saiu uma lista aí desse ano, né, da Gartner. Eu acho que o gêmeo digital está em 4º lugar. O que é um gêmeo digital? É uma cópia virtual de algo físico, né? Você tem um poste da cidade, você faz uma cópia virtual desse poste, com todas as características que são programáveis daquele poste, estado do poste atualmente, enfim, se ele tiver os graus de liberdade, né? Se ele pode ser ligar uma lâmpada, desligar uma lâmpada. Então, o gêmeo digital é uma cópia virtual da coisa física. E você pode ter gêmeos digitais para vários equipamentos, para coisas da cidade, né? Semáforos, até das ruas você pode ter equivalentes digitais, né? Que representam o estado que aquela coisa física está. E aí a gente vai, muito provavelmente, ligar isso com o IA, né? Inteligência artificial ali junto do gêmeo digital. Eu sei como é que está esse cara, então me avisa aqui que eu vou pegar isso para o meu treinamento, ou vou usar os dados que estão vindo desse gêmeo para tomar uma decisão, né? Vou aprender com a história. Então, o gêmeo digital das coisas físicas ligando com a IA. E os assistentes pessoais também, né? Mais ainda, né? E aí eu posso ter, então, na verdade, no mundo virtual, eu vou ter assistentes e gêmeos. São programas que rodam em data center, ou mesmo no meu dispositivo, na minha casa, fazendo tanto a representação do físico quanto de mim mesmo. E a maior parte das coisas vai acontecer entre eles, nas cidades. Nós que estamos no mundo físico vamos ver os efeitos, né? Então eu programo o meu assistente para que ele tome certas decisões com certas políticas, e ele vai então, usando tudo como um serviço, né? Usando tudo como um serviço, ele vai então interagindo com os gêmeos digitais. O meu assistente vai interagindo com os gêmeos digitais e vai fazendo com que aquilo que eu preciso vá acontecendo no mundo físico, tá? Isso para as pessoas nas cidades, para o uso do público, né, do recurso público das cidades. Então a gente vai ter que pensar assim, cara, como que eu quero que sejam as políticas desses gêmeos, como que eu quero que sejam as políticas desses assistentes, como que isso vai se relacionar para que haja uma boa convivência entre todas as esferas nas cidades, né? O indivíduo, as organizações e a cidade como um todo, e depois até os países, as nações, né? Então todo esse processo vai ser travado, digamos, esse ambiente no mundo virtual, dado por assistentes e representantes. Então esse é o que eu consigo pensar de viagem com relação ao Smart City, mais à frente, onde a gente vai ter interação então entre esses caras aqui, tá? Ainda tem realidade aumentada, realidade virtual, né? Outras formas de interfaceamento. Tem aqui informação e computação imutável, que primeiro você tem dados que são registrados que você não consegue alterar mais, que são, no caso, blockchain, né? Ou outras alternativas à blockchain. E também computação imutável, porque com blockchain você pode fazer um smart contract e aquele programa vai executar exatamente do jeito que ele está registrado numa blockchain. Então eu posso ter códigos fonte
códigos executáveis que não são alteráveis e são imutáveis, garantindo que vai se fazer exatamente o que foi pensado do jeito que foi pensado. Isso também vai interagir, vai integrar aqui o ambiente com as cidades inteligentes, tá? E com o IoT também, né? A gente tem integração desse blockchain com IoT, IA com blockchain. O Ben Gortz, ele criou um projeto chamado SingularityNet, projeto de integração de agentes de inteligência através de blockchain. Esse projeto foi lançado em 60 minutos, todas as tokens foram vendidas. Assim, milhões e milhões de dólares em questão de alguns minutos. Um projeto onde os programas de computador das IAs são publicados numa blockchain, vão executar conforme contratos e você constrói, combina as inteligências artificiais via blockchain. Então isso é uma coisa que está acontecendo agora, né, nesse momento. Pode ser feito isso numa Smart City? Com certeza a gente vai ter blockchain em Smart Cities. Então, como que vai se dar a relação entre as blockchains das Smart Cities e as inteligências que estão nos agentes e nos gêmeos? Isso é uma questão que nós vamos ter que trabalhar como comunidade, né? A gente tem os maiores... Toda vez que eu converso sobre isso, sempre a gente conversa sobre a tecnologia e depois cai no lado humano e na questão dos valores, da ética. Sempre acaba em ética e sempre acaba em filosofia. Então, a gente vai ter que pensar muito quais são as nossas... Qual que o correto de se fazer em muitos desses casos, tá? Quando a gente não tiver IA que aprende ainda, como é que a gente vai treinar tudo isso, né? Então, são oportunidades que vão aparecer aqui nesse contexto. E também as ciências dos dados, né? Que vai extrair tendências aí que vão ser usadas nas cidades, né? Aí tem alguns exemplos interessantes. Eu posso construir uma cidade inteligente, né? Construir uma cidade que reúna tudo isso, sem considerar isso aqui, ó, é arriscado, né? Porque disrupção da disrupção já está acontecendo. Então, se eu for construir uma cidade inteligente, eu tenho que ver como que essas disrupções vão alterar os modelos estabelecidos. E aí eu projeto a cidade para esses novos modelos. Então, primeiro pensar em alterações de modelo e depois projetar a cidade para esses novos modelos. Exemplo, não adianta eu projetar uma cidade considerando que a maior parte das pessoas vão ter carros se elas vão usar carros compartilhados, ou se elas nem carros vão usar transporte público. Não adianta eu construir um modelo de uma cidade, construir um novo projeto de uma cidade, né, se as pessoas não têm casa mais, as pessoas não querem mais ter casa, elas querem viver livres e querem transitar como nômades digitais. Então, é mais ou menos o que aconteceu na época que Nova York estava cheia de carroça, né? E aí teve uma conferência lá em 1800 e alguma coisa, em Nova York, para discutir o que seria feito, já que tinha tanta carroça, não tinha mais como aguentar o tanto de estrume que tinha nas ruas. E aí se discutiu numa conferência horas e horas, sendo que 2 anos depois se inventou o carro a gasolina, e aí acabou com o estrume nas ruas. Então, assim, é preciso pensar como que os novos modelos vão mudar a realidade das cidades para daí fazer os projetos de Smart City. Então, como que eu vou considerar os agentes, como que eu vou considerar os gêmeos, qual o papel de IA nisso tudo, de IoT, de blockchain, e aí pensar como que os modelos vão ser rompidos, né? Aí eu me arrisquei a fazer mais umas bolinhas aqui. Por exemplo, né, no caso da realidade virtual, você tem novas experiências, sem dúvida, né? Mas você tem poluição visual, porque você começa a colocar coisas que não estão ali no óculos das pessoas, né? Você já deve ter visto alguns vídeos no YouTube, o tanto de poluição. Sempre que mostra realidade aumentada, mostra aquela poluição visual danada, né? Então é isso que a gente vai querer para o futuro das cidades, né? Das pessoas. Um fenômeno de toda coisa física poder ter mídia, né? Já que toda coisa física é inteligente e conectada, em toda coisa física eu posso ter mídia. E aí vai ser um porre, imagina, qualquer coisa física tem propaganda. Outra coisa, então, a educação de IA, né? Esse caminho aqui para a AGI, ó, é um caminho interessante, porque o Ben Gortz, ele diz que não dá para criar inteligência geral artificial só conectando mais rede neural em hierarquias de redes neurais. Você precisa ter mais componentes. Por exemplo,
óbvio que processamento de padrões, entendimento de padrões é importante para uma cognição, para um processo de inteligência artificial. Só que isso não é a única coisa que tem ali, né? Então, se a gente quiser usar a biologia humana para construir um modelo, construir uma mente, são muitos outros processos mentais que existem. E aí, nesse caso, não basta só criar um monte de rede neural para reconhecer padrão. A gente tem que ter vários componentes. E o Ben Goertzel, ele chama isso de sinergia cognitiva. São vários agentes que fazem vários processos mentais que são conectados uns nos outros, inclusive redes neurais, mas tem outros agentes que são conectados, e aí, a partir daí ele começa a desenvolver um próximo passo, né, que é o modelo que chama, o projeto chama OpenCog, tá? E nesse caso, desse projeto, ele está atacando o problema do corpo físico para IA, e ele está atacando também o problema de como que um aprendizado de um assunto pode ser usado para outro assunto. Então está incluindo semântica dos aprendizados, né, para que ele possa, por exemplo, um assunto parecido possa se usar o que já foi aprendido antes nesse novo assunto, né? E então a AGI, que seria uma inteligência artificial geral, ou seja, na verdade o termo AGI é a volta da IA lá de 1950, né? Volta-se aquela ideia de criar uma inteligência semelhante à humana, né? E o Ben Goertzel estima que isso deve estar, assim, ele é positivista nesse sentido, tem trabalhado nisso. A gente conhece aí a Sofia, que é o projeto mais conhecido dele, em 10 anos. Tá? Então, em 10 anos nós podemos ter novas IAs, segundo ele, que podem aprender a partir de observações que fazem, aprender a partir de hipóteses que são testadas e validadas usando dados que vêm do mundo físico, né? Então, se a gente tiver assistentes virtuais ou entidades capazes de fazer isso numa cidade, vai mudar completamente a forma que a gente lida na cidade hoje, né? Então, a gente vai provavelmente ter que fisicamente interagir com essas máquinas para fazer alguma coisa, ou nossos assistentes vão ter que interagir com essas máquinas para fazer alguma coisa nas cidades. E tudo que é físico vai ser refletido de volta, né? Como eu já tinha colocado aqui atrás, né? Então, a programabilidade do físico volta para o físico. Então, em resumo, o que a gente vai ver no físico são comportamentos resultado do que acontece no virtual, no intangível, né? Lá no virtual. Aí tem um lado aqui voltado para novas economias, né? Então, quando você tem muitos serviços, o valor está nos serviços, você tem economias intangíveis, né? A maior parte do valor está naquilo que você não vê, né? Hoje a nossa economia já é assim, né? Com essas tecnologias você pode compartilhar, então, o que é físico. A gente está vendo isso com os carros, está vendo isso com os apartamentos, está vendo isso com várias coisas e compartilhamento do físico, né? Estou terminando já. As novas gerações, principalmente, eu tenho acompanhado isso com meus filhos, desapego ao físico total, né? Assim, não tem mais interesse pelo que é físico, só pelo que é virtual. Você mostra algo virtual, deixa eu ver. Você mostra algo físico, sem graça. Então, acho que a gente vai passar por uma era aí de valorizar muito o que é virtual. E aí, quando você valoriza o virtual, você tem, então, nomadismo digital, as pessoas trabalham em qualquer lugar, não precisa mais ter um escritório, trabalha onde eu estou. Tem gente que já vive assim, só tem uma mala, né? Não tem mais nada físico, né? O desapego entre a posse e o uso. Isso aqui vai mudar muitos projetos das cidades. A gente tem que considerar isso quando a gente faz o projeto das cidades. Imersão total vai ser um problema, gente que não sai mais do mundo virtual. Já está sendo em alguns casos. Então isso vai criar novas realidades, novas economias, tá? Gamificação de tudo, inclusive nas cidades. Vai começar a acontecer como aconteceu lá com o Pokémon GO, coisas que vão estar relacionadas a nossos agentes e aos gêmeos digitais, parecido com o Pokémon GO, jogos que envolvem o cidadão, né, que tem a ver com realidade virtual e com inteligência artificial. Vai surgir o neonudismo, que a gente contra tudo isso, gente que não quer que a tecnologia evolua para esse lado e vai querer se desconectar, né, e morar numa cabana. Aqui no futuro, né, pode acontecer apocalipse, pode acontecer crise de relevância, as pessoas sentirem que não servem mais para nada. Já foi falado sobre a crise do emprego, e isso poderia acontecer lá no futuro. Bom, finalizando,
O modelo mais completo é esse aqui, eu vou deixar disponível aí para vocês depois. Aí que tem mais umas outras coisas como indústria 4.0, criptoativos, tem mais outras coisas que não vai dar tempo. Tá? Então eu estou trabalhando nesse modelinho aí e tentando ver como que as nossas cidades vão ser afetadas, como os indivíduos, as cidades e todo mundo vai ser afetado. E como que o lado humano fica nessa história. Gente, obrigado.